Vamos orar neste momento. Quero convidar você a me acompanhar nessa oração. Por favor, feche seus olhos. Pai, nós estamos na Tua presença e queremos Te agradecer por tudo que o Senhor fez até este momento. Sabemos que o Senhor toca os nossos corações, o Senhor derrama da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor sobre nossas vidas. Por isso, então, nós precisamos neste momento ouvir a Tua voz, Senhor. Precisamos neste momento ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ilumine através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Abra comigo em Marcos capítulo 7. Vamos continuar a nossa exposição no Evangelho de Marcos. A partir do verso de número 1, Marcos capítulo 7, a partir do verso de número 1, diz o seguinte: Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição de líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar dos copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam a qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição de vocês por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Tem textos que nós não gostaríamos de conversar, já perceberam? Né? Talvez assim você lê alguns textos das Sagradas Escrituras, não sei se é com você, assim como é comigo. Né? Às vezes eu leio algum texto e falo: bom, esse texto não poderia estar aqui. Né? Você tem essa impressão? Eu, às vezes tenho que ser sincero com vocês. Então, nesta manhã, eu vou ser um tanto quanto provocativo. Nessa semana eu estava conversando com uma pessoa, e as pessoas gostam de me adjetivar, já perceberam isso? Já perceberam? Por exemplo, o pastor Guilherme me adjetiva dizendo que eu sou um homem rústico. Homem rústico. E ele falou isso em plena rede de televisão. Não, então, assim, quem acompanhou a programação da Câmara Municipal sabe que agora eu sou um homem rústico. Um homem rústico. Né? E esses dias, conversando com uma pessoa, voltando àquilo que eu estava falando a vocês agora, um dia conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim: você tem o humor ácido. Eu falei: nossa. Né? Então, hoje eu gostaria de ser ácido com vocês, para chancelar essa realidade, né? Afinal de contas, nós precisamos abraçar algumas coisas da nossa vida, né? Então, eu gostaria de ser um pouco ácido com vocês. Eu gostaria de apresentar para vocês uma pessoa. Uma pessoa. Provavelmente seja membro aqui da nossa igreja.
Vou denominar essa pessoa, ou vou apresentar essa pessoa que tem o nome de John Wonder. John Wonder. Você conhece o John Wonder? Não fique procurando ele por aí. Não fique procurando ele por aí. Tá? John Wonder. Deixa eu dar algumas características que o John Wonder tem. A primeira característica dele. Ele participa de todos os cultos, inclusive dos eventos especiais. Rapaz, é um rato de igreja. É um rato de igreja. John Wonder está em todos os nossos cultos, e em todos os eventos especiais, mesmo aqueles que ele não precisa estar. Mas ele está. Ele está. Uma segunda característica do John Wonder é que ele realiza viagens missionárias com paixão por converter os pagãos. Ele tem, assim, paixão por isso. Paixão. Nutre o coração dele com essa paixão. Uma outra característica, ele contribui financeiramente, pagando o dízimo e participando do coral. Olha que beleza. Olha, paga o seu dízimo direitinho. E participa do nosso coral. Ainda mais, ele lê a sua Bíblia diariamente e memoriza as Escrituras. Uau! É um rapaz crente, não é? O que vocês estão achando do John Wonder? Não fique procurando ele por aí. Uma outra característica que ele tem. Ele se alegra em participar das orações do culto público. Ele não foge das orações do culto público. Quando o pastor assim, que eu vou convidar um irmão para orar, ele não se esconde, pelo contrário, ele levanta a mão. Ele fala, conta comigo, pastor, conta comigo. Ele ainda é completamente ortodoxo em sua teologia. Ele acredita na inerrância das Escrituras e ele tem uma crença sólida sobre o céu e o inferno. Ele não tem aqui crenças heterodoxas. Ele crê. E por cima, ele nunca fica embriagado, ele não é viciado em pornografia e nunca utiliza palavras ofensivas. Este é John Wonder. O que vocês acham? Maravilhoso, não é? Um crente acima de todos. Um crente acima de todos. Perceba uma coisa. Ele é um homem dedicado à família, ele tem um amor fervoroso pelo seu país. No 7 de setembro ele chora. Ele vota segundo os seus princípios, ou seja, ele vota de maneira correta. Sua reputação na comunidade é quase que celestial, mais do que impecável. Mais do que impecável. A reputação do John Wonder na comunidade dele é celestial. Se algum homem já mereceu o direito de ir para o céu, meus irmãos e minhas irmãs, é o John Wonder. Esse cara já chegou lá. A sua religiosidade é verdadeiramente admirável. Verdadeiramente admirável. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é, o John Wonder está indo para o céu? O que vocês acham? Ou melhor, John Wonder tem algum pecado? Tem algum pecado? Você desqualificaria o John Wonder? Ele poderia ser um dos nossos presbíteros, nossos diáconos, talvez com essa carinha assim, líder da mocidade, né? Presidente da mocidade, conselheiro dos nossos jovens. Provavelmente John Wonder casado, poderia ser líder do ministério de casais. Alguém reprovaria ele? Alguém reprovaria ele? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acabei de apresentar para vocês um fariseu do século 21. Um fariseu do século 21. Diferente. A palavra fariseu foi desvalorizada na nossa cultura. Não sei se você sabe. Mas a palavra fariseu era usada de maneira errada do seu original na nossa cultura. Nós muitas vezes falamos do fariseu, né? E nós
rotulamos aquela pessoa que nós não gostamos. Essa pessoa é fariseu. É desse jeito que nós usamos ele. Mas perceba uma coisa, no primeiro século, um fariseu no primeiro século não era menosprezado como legalista. Na verdade, ele era considerado um cidadão exemplar, alguém de piedade e religiosidade. Ele era alguém exemplar. Mas qual é o pecado de todo fariseu? Qual é o pecado subjacente do John Wonder? Você pode dizer para mim, ele tem pecado. Mas assim, segundo as características que nós analisamos nessa manhã, nenhum pecado tem. Nenhum pecado tem. Qual o pecado subjacente por trás de tudo isso que o John Wonder tem? É um pecado que nós não gostamos de tocar. É um pecado que talvez nos toque. Deixa eu chamar um amigo meu para ajudar vocês. Deixa eu chamar o C.S. Lewis. No seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele me dá um vislumbre disso. Há um vício do qual ninguém no mundo está livre. Perceba, há um vício, há um pecado no mundo que ninguém está livre. Que todas as pessoas no mundo abominam quando notam em outra pessoa. Então você percebe, é um pecado que todo mundo tem, e é um pecado que quando olha no outro, porque a gente é muito especialista em olhar o pecado no outro, né? A gente olha no outro, a gente fica abominado. E que dificilmente alguém, exceto um cristão verdadeiro, e aqui deixa eu pôr verdadeiro como minha palavra, como minha ênfase, jamais se imagina culpado. Já ouvi pessoas admitirem que são mal-humoradas, ou que não conseguem se controlar com relação às mulheres ou à bebida, ou até mesmo que são covardes. Acho que nunca vi um não cristão assumir este vício ou este pecado. E ao mesmo tempo, raríssimas vezes encontrei alguém que não fosse cristão mostrar-se tolerante com relação a este vício nos outros. Não há defeito que torne uma pessoa menos popular e nenhum do qual tenhamos menos consciência do que este vício. E quanto mais nós o temos, mais o detestamos nos outros. O vício a que me refiro é o orgulho. O pecado a que me refiro de Lewis é o orgulho ou a presunção. E a virtude oposta a ele, na moral cristã, no discipulado de Cristo, é chamado do quê? De humildade. De acordo com os mestres cristãos, o pecado capital, o mal supremo, é o quê? O orgulho. A gente disciplina pessoas na igreja pelo pecado da sexualidade, a gente disciplina pessoas da igreja raramente pela questão do dinheiro, a gente disciplina pessoas, nós nunca disciplinamos pessoas na igreja pela fofoca, mas aqui está um pecado que a gente nem percebe muitas vezes. Orgulho. Qual é o pecado do John Wonder? Orgulho. Orgulho de ser quem ele é. E como nós identificamos uma pessoa orgulhosa? Quando o eu está à frente de tudo que ela fala. Eu faço, eu consigo, eu conquisto, eu sou. Você sabe com quem você está falando? Você sabe? Eu fui uma pessoa preparada para. Todas essas falas revelam alguém que tem em si o orgulho. Agora, perceba uma coisa.
A falta de castidade, a raiva, a avareza, a bebedice, tudo mais são meras fichinhas em comparação. Foi pelo orgulho que o diabo se tornou quem? O diabo. Foi pelo orgulho que o diabo se tornou o diabo. O orgulho leva a todos os outros vícios. Trata-se do estado de mente completamente contrário a quem? Contrário a Deus. Contrário a Deus. As Escrituras utilizam uma linguagem severa para transmitir o desdém do Senhor pelo orgulho. Perceba, o Senhor protege os leais, mas repudia completamente os arrogantes. Salmo de número 31, verso de número 23. O Senhor destrói a casa dos orgulhosos. Provérbios capítulo 15, verso de número 25. O orgulho precede a destruição e o espírito arrogante antecede a queda. Provérbios de número 16, verso 18. Eu farei cessar o orgulho dos arrogantes. Isaías capítulo 13, verso de número 11. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 11, verso de número Lucas capítulo 14, verso de número 11. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede o quê? Graça aos humildes. Graça aos humildes. Por que Deus se opõe tanto aos orgulhosos? É porque o orgulho humano está em uma oposição direta a Deus. Ele pensa mais em si mesmo do que deveria. Ele se enxerga da maneira mais elevada do que ele próprio vê a Deus. E, surpreendentemente, tal orgulho pode estar espreitando nos lugares mais inesperados. Mais inesperados. Aonde nós não poderíamos esperar pessoas orgulhosas? Em que lugar? Em que lugar nós não deveríamos ter pessoas forjadas no orgulho? Na igreja. Na igreja. Aprendam de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde. Talvez seja uma marca da nossa cultura. Uma cultura centrada no eu, uma cultura centrada na vida, naquilo que, no sucesso. Perceberam? A nossa cultura é centrada exatamente no sucesso. Então, o texto de Marcos, o texto que nós lemos de Marcos, vai trabalhar a questão do orgulho. E daqui está uma das coisas mais perigosas da espiritualidade. A espiritualidade pode te tornar uma pessoa orgulhosa. E quando você se torna uma pessoa orgulhosa por aquilo que você é, por aquilo que você faz, deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa de um Salvador. Você não precisa de um Salvador. Porque toda pessoa orgulhosa se basta. Porque toda pessoa orgulhosa é a sua própria salvadora. Não precisa. Você não precisa. Porque afinal de contas, você é o quê? Você simplesmente é. E se você é, não existe espaço para o eu sou. Vocês vão se lembrar que o eu sou é o próprio Cristo. Então, se você é, não existe espaço para quem? Para o eu sou. A pergunta que não quer calar é: nós somos discípulos ou nós somos religiosos orgulhosos? O que nós somos? Lembre-se, o texto do Evangelho de Marcos, ele é um texto de formação de discípulos. Formação de discípulos. O texto do Evangelho de Marcos, ele está formando os primeiros discípulos da comunidade cristã. E daí Jesus, ele chega num momento que ele está dando embates diretos agora com os fariseus, com aqueles que eram os dominadores da religião presente. Então Jesus, num embate direto com os fariseus, ele está olhando para os seus discípulos e dizendo: eu não quero que vocês sejam como estes.
Vocês não podem, de maneira nenhuma, se assemelharem a estes. Por isso que Jesus, no próprio Evangelho, vai dizer que a sua justiça deve exceder a quem? A justiça dos próprios fariseus. Mas calma aí, como é que Jesus diz que os fariseus são hipócritas? E ele olha para os fariseus e diz que a justiça de vocês, discípulos, devem exceder a justiça dos fariseus. É simples. É simples. Porque os fariseus criaram a sua própria Bíblia a partir da Bíblia. A partir das Escrituras, os fariseus criaram as suas próprias Escrituras. A partir das Sagradas Escrituras, os fariseus criaram as suas próprias regras. Então, a tradição dos fariseus se tornou tão importante quanto as Sagradas Escrituras. Não sei se vocês lembram, mas no começo do texto que Jesus vai confrontar os fariseus, ele diz, a tradição religiosa de vocês. Vocês percebem que Jesus ele não aponta para quem? Para as Escrituras. Jesus ele aponta para o quê? Para a tradição dos líderes religiosos. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Você tem alguma tradição? Tem? E a sua tradição está alicerçada nas Sagradas Escrituras ou ela é sua? Vamos, meus irmãos. A tradição sua está alicerçada nas Sagradas Escrituras ou ela é simplesmente sua? Porque muitas vezes a nossa tradição pode ser nossa somente. E qual que é o problema da nossa tradição, do nosso selo ser nosso? É aquilo que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, verso de número 2. Posso testemunhar que eles, os judeus, os fariseus, eles são o quê? Eles têm o quê? Zelo por Deus. Eles têm zelo por Deus. Mas o seu zelo não se baseia no quê? No conhecimento. Eles têm zelo por Deus. Eles têm zelo. Paulo está dizendo que os judeus, e nesse grupo de judeus você coloca os fariseus, eles têm o quê? Zelo por Deus. Eles amam a Deus. Mas eles amam a Deus a partir do quê? A partir do conhecimento das Sagradas Escrituras ou a partir dos achismos que eles têm? Dos achismos deles. Eles olham para as Sagradas Escrituras e muitas vezes a diminuem. E quando nós diminuímos as Sagradas Escrituras? Quando os nossos achismos têm mais autoridade sobre nossa vida do que as Sagradas Escrituras. Surpreendentemente, podemos ter paixão por Deus e ainda assim não conhecê-lo verdadeiramente. Podemos ser iludidos, capturados, escravizados pela atração mortal do legalismo. Tragicamente, meus queridos irmãos, tragicamente, aqueles que foram criados na igreja são os mais suscetíveis a essa ilusão. Nosso orgulho em nossos rituais religiosos, em nossa prática eclesiástica, o nosso orgulho sobre o nosso conhecimento das Sagradas Escrituras, porque esse era o orgulho dos fariseus. Os fariseus se gabavam porque eles conheciam melhor as Sagradas Escrituras do que qualquer outra pessoa. O nosso orgulho pode cegar os nossos pecados. E o nosso orgulho pode nos afastar do nosso Salvador. Quando a nossa tradição é maior do que as Sagradas Escrituras. Então, antes de falar, eu poderia aqui, tranquilamente, abrir as Sagradas Escrituras, que está no meu computador, e dizer para vocês todos os erros de algumas confissões de fé.
Poderia. Facilmente poderia falar de várias confissões contrárias àquela que nós temos. Porque é fácil falar do outro. É fácil falar do outro. Fácil, fácil. Mas eu quero falar da gente. Eu quero falar das nossas contradições. Por quê? Veja só. Existem alguns bezerros de ouro que muitas vezes nós não queremos tocar nos nossos bezerros de ouro. Como tradição religiosa. Nós somos uma igreja reformada, histórica. E uma igreja reformada histórica, você tem a ordem no culto. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E uma igreja reformada histórica, eu estou pregando e eu posso ouvir o alfinete cair no fundo do nosso salão aqui. Porque dificilmente, alguém que nasceu na nossa tradição tem alguma expressão de alegria. E daí, porque nós somos assim, nós condenamos os outros. Por exemplo, nas Sagradas Escrituras, palmas, adorar o Senhor com palmas, é bíblico? É bíblico? Então, se você tem dúvida, você pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 47, que diz: batei palmas a todos os povos, celebrai o Deus com vozes de júbilos, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e grande o Rei de toda a terra. Batei palmas a quem? Ao Senhor. Celebrem Ele, cantem o quê? Com júbilo. Então, quando nós nos reunimos para adorar aqui, o que nós fazemos? Nós cantamos somos presbiterianos, mas não tanto júbilo assim, né? Porque, veja só, mas nós cantamos com júbilo. E segundo as Sagradas Escrituras, se a nossa adoração poderia ser com o quê? Com palmas. Com palmas. Com palmas. Nós poderíamos adorar com palmas. O Salmo 98 também diz para nós: ruge o mar e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Os rios batem o quê? Palmas. E juntos cantam de júbilo os montes na presença do Senhor, porque Ele vem julgar toda a terra. Então, a partir de agora, bater palmas é o quê? Bíblico. Então, se você não gosta de bater palma, você não pode olhar para aquele irmãozinho que está do seu lado e ficar fazer cara feia. Porque tem a ver com a sua tradição. Porque a Bíblia permite que ele bata palma. Permite ou não permite? Permite. Sabe o que a Bíblia permite diante do Senhor? Agora eu vou mexer no seu bezerro de ouro. Você tradicional vai virar o rosto para mim e vai dizer: esse pastor é ácido. A Bíblia permite a gente dançar na presença do Senhor. Permite ou não permite? O Salmo 150, no verso... Deixa eu pegar aqui minha anotação, para eu não errar, porque sempre tem a pessoa que vai dizer: pastor, você errou o verso. Depois, no verso número 4, diz: louvai ao Deus, louvai o Senhor com adufes e danças. Louvai com instrumentos de corda e com flautas. Deixa eu te perguntar, eu peguei aqui na Revista Atualizada, para ninguém dizer que eu peguei da Bíblia, que eu uso a NVI, porque ela é mais contemporânea. Na Revista Atualizada, no Salmo 150, no verso número 4, diz: adore o Senhor com adufes e dança. A palavra no hebraico dança, por incrível que pareça, é dança. Para você não ter dúvida, você pode pegar lá o dicionário Strong, que é o dicionário que todo bom teólogo usa, e você vai ver que a palavra dança lá é o quê? Que significa dança. E adufes? O que é adufes? O que é adufes? Você sabe o que é um adufe? Você sabe? Você sabe o que é um adufe? Você já leu a Bíblia e falou: adufe deve ser um instrumento maravilhoso.
Adolf, na nossa cultura, é o famoso tamborim. Sério? Então, Deus está dizendo, na palavra dele, porque essa palavra é o quê? É inspirada. Foi homem que deu essa palavra a nós? Foi quem que deu essa palavra a nós? Então, Deus está dizendo que você pode adorá-lo com ele com tamborins. Com percussão, porque tamborim é um instrumento do quê? É um instrumento do quê? De percussão. Então você pode ter, até na sua cultura, dentro da sua cultura, você pode ficar chateadinho com os irmãos que usam a percussão para adorar o Senhor. Você pode ficar chateadinho, mas você não pode fazer o quê? Negá-los que eles estão adorando a Deus, que aquilo não é adoração. Perceberam? Nós criamos regras que não condizem com as Sagradas Escrituras. Isso tem a ver com o nosso jeito, com o nosso gosto, com a forma que nós fomos criados. Mas isso não está nas Sagradas Escrituras. E se não está nas Sagradas Escrituras, nós devemos rejeitar todo e qualquer tipo de regra. Fiquem calmos, meus irmãos, não precisa derrubar nada no chão. Não precisa. Fiquem todos calmos. Sendo assim, eu gostaria de dar para vocês 2 princípios para a gente fugir do legalismo. 2 únicos princípios para a gente fugir do legalismo. O primeiro princípio que o texto me aponta é exatamente isso. Os legalistas prestam homenagem de maneira verbal a Deus. Mas isso se traduz em uma adoração superficial e insincera. Você pode elogiar alguém, você pode falar bem de alguém, mas você pode não conhecer essa pessoa de fato. Sabe uma das coisas que mais eu tenho dificuldade como pastor? É fazer funeral de quem eu não conheço. Fazer funeral, fazer o ato fúnebre de quem eu não conheço, eu tenho uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque no ato fúnebre, no último momento, as pessoas têm na mente que nós vamos elogiar aquela pessoa, porque depois que morre, todo mundo vira herói, não é verdade? As bondades se sobressaem sobre os defeitos, né? Mas assim, quando você não conhece a pessoa, o que você tem a dizer sobre aquela pessoa? Absolutamente nada. Mas muitas vezes a gente vai em algum lugar e elogia a pessoa, assim como se nós conhecêssemos ela. E podemos falar o quê? Inverdades a respeito daquela pessoa. Inverdades. Então a nossa adoração a respeito de alguém, o nosso elogio a respeito de alguém, não condiz com o quê? Com a verdade, porque nós não conhecemos. Veja só como o texto trata essa realidade. Perceba. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo a Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras. Isto é, por lavar. E daí, Marcos abre um parênteses e explica o que significa aquele lavar. Não era um simples lavar as mãos. Não era uma lavagem simples de mãos. Não era uma lavagem simples dos utensílios. Lavar as mãos ali era lavar as mãos num ato cerimonial. Perceba, um dos atos cerimoniais para lavar essas mãos, quando você lavava a mão não poderia escorrer novamente a água suja sobre a mão já limpa. Então eles faziam o quê? Eles lavavam e levantavam as mãos para que a água escorresse diretamente e não voltasse a sujar as suas próprias mãos. Perceba a loucura do negócio. Mas era exatamente o que eles faziam. Era um ato de cerimônia religiosa. Sendo assim, eles ficaram perplexos ao verem os discípulos de Jesus fazerem isso. Mas olha o que Jesus responde.
Porque os seus discípulos, porque eles interrogam, né? Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos limpas? Perceba, uma das coisas que nós precisamos fazer, o nosso foco deve estar na essência e a gente precisa ter cuidado com a tradição. Da onde os fariseus retiraram que precisa estar com as mãos cerimonialmente limpas? Se você fosse analisar o texto, você chegaria provavelmente no texto da lei, Números, Deuteronômio, você chegaria naqueles textos, e você veria que você precisa se limpar. No entanto, a ideia de limpeza ali não é essa ideia de limpeza que os fariseus colocam aqui. Eles foram muito mais além do que a palavra de Deus requer. E aqui está o problema do religioso. O religioso se torna orgulhoso por quê? Porque ele deseja ir além, ir mais além do que a palavra de Deus requer. Ele sempre estica a palavra de Deus em direção da sua própria glória, em direção do seu próprio orgulho. Ele sempre faz isso. Para demonstrar o quê? O quanto ele é bom. Então perceba, você precisa ter foco na essência. E cuidado com o quê? Com a tradição. Nossa fé floresce quando nos concentramos na essência das Sagradas Escrituras, evitando sermos aprisionados por tradições que desviam o coração do verdadeiro propósito. E daí você precisa perceber qual é o seu verdadeiro propósito. Você precisa se perguntar: qual é o seu propósito? E daí, se você for um reformado, você vai lembrar das nossas confissões, vai dizer, o propósito, o fim do homem, o principal propósito do homem é o quê? Glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. E como que eu faço isso, pastor? Como eu disse para vocês, eu não gosto de pregadores que apontam um problema e não dá o como. Como eu faço isso? Como eu respondo de maneira certa ao meu propósito? Perceba, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, ele vai nos dar esse como, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos a quem? Ao Senhor. E daí Paulo fala de duas experiências extremas da vida. Porque essa é a retórica do apóstolo Paulo. Ele fala a experiência da vida e a experiência da morte. Duas experiências opostas, extremas da vida. A experiência na nossa existência. A experiência da vida e a experiência da morte. Como você deve viver? Como que você deve viver? Você deve viver para o Senhor. Porque você não se pertence. Você não se pertence. E talvez aqui esteja um dos grandes golpes da Bíblia na nossa cultura. Nós acabamos de comemorar o Dia Internacional das Mulheres. Não é verdade? Nós acabamos de comemorar o Dia Internacional das Mulheres. E ontem aqui, a mulher que não veio perdeu os nossos homens aqui, né? Fazendo um grande serviço. Um grande serviço. Foi muito bonito de ver. No entanto, o feminismo criou um mote para as mulheres. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Quem está no centro aqui? Quem está no centro? Meu corpo, o eu. Então essa regra, ou essa ideia do feminismo é altamente humanista. É altamente humanista. Ou seja, o corpo me pertence, mas perceba o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você não pertence a si mesmo. Você não pertence a si mesmo. Então, como nós não glorificamos a Deus?
Quando nós vivemos para nós mesmos. Quando o nosso último interesse é o meu eu, é o meu prazer, é como eu me identifico. Perceba, nós estamos sendo tomados por uma ideologia do como eu identifico. Como eu me identifico. Nós estamos sendo tomados por essa ideologia. Eu me identifico como fulano, beltrano, e nós criamos rótulos. Rótulos para nós mesmos. Vivemos para nós mesmos. Só que o grande problema, deixa eu te dizer uma coisa, o grande problema é que toda a percepção que nós temos de nós mesmos está manchada pelo pecado. Toda a percepção que eu tenho a respeito de mim está manchado pelo quê? Pelo pecado. Eu tenho uma visão errada de quem eu sou. Assim acontecia com os fariseus. Os fariseus, eles tinham uma visão errada de quem eles eram. Assim acontece com toda pessoa orgulhosa. A pessoa orgulhosa, ela tem uma visão errada de quem ela é. Então, como o nosso coração é curado? O nosso coração é curado quando nós somos expostos à verdade de quem nós somos. E a Bíblia chama essa exposição à verdade de consciência dos seus pecados. De consciência dos seus pecados. De consciência das suas falhas. Eu me vejo de maneira errada. O texto bíblico continua e você percebe que Jesus, então, ele trata essa primeira questão e daí ele desenrola isso. Como que Jesus responde à questão dos fariseus? Ele responde da seguinte forma: no campo dos fariseus, com a Bíblia. Porque a melhor forma de você responder a um religioso é com as Sagradas Escrituras. Ele diz o seguinte, ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas. E perceba, Jesus ele não mede as suas palavras. Hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os seus lábios, com os lábios, mas o seu coração, perceba, mas o seu coração está onde? Longe de mim. Se o meu coração está longe do Senhor, logo eu tenho percepção errada de quem eu sou. Ok? E se o meu coração está longe do Senhor, qual é o efeito da minha adoração? A continuação diz, olha só, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras, ensinada por quem? Por homens. Então perceba, tem dois movimentos aqui. Primeiro, em vão vocês me adoram. Se o seu coração está longe de mim, diz o Senhor, não eu, através do profeta Isaías, se o seu coração está longe de mim, a sua adoração não serve para absolutamente nada. Nada. Se o seu coração está longe, aquilo que você faz dominicalmente, o grupo pequeno que você serve, o ministério que você trabalha, seja qual for, a sua atividade não serve para absolutamente nada. Nada. A sua adoração não serve para nada. Agora tem outro movimento. A sua adoração não serve para nada. Mas os seus ensinamentos são o quê? São vãos. Os seus ensinamentos são vãos porque são humanos. São ensinamentos de homens. São baseados nos seus achismos. Na forma como você vê distorcido as coisas. Outro dia alguém se aproximou de mim, há muito tempo atrás. Pode ficar tranquilo, não é ninguém daqui. Porque às vezes eu falo, né, a pessoa fica até, ai meu Deus, não vou falar com o pastor porque ele vai falar na frente. Não fala, fique tranquilo. Tá bom? Uma vez alguém se aproximou e disse assim, Wellington, eu tenho uma noção de que Deus é uma energia cósmica.
Eu olhei aquilo e eu perguntei assim, mas da onde você tirou isso? Não, isso aqui é a minha impressão. Então deixa eu te dizer. Falei para a pessoa, Deus é um ser. Em Deus reside toda a energia da criação. Mas Deus não é uma energia. Deus é um ser. É um ser que se identifica com a humanidade. Através do Cristo. Ele é um ser. Agora, perceba, quando você tem uma percepção errada de Deus, você consegue adorar o Deus das Sagradas Escrituras? Não. Você consegue ensinar esse Deus para alguém? Não. Você não consegue ensinar esse Deus para ninguém. Para ninguém, por quê? Porque você não está ensinando absolutamente nada. Nada. Nada através dos seus achismos. Por isso que Jesus ele continua trabalhando com eles através das Sagradas Escrituras. E perceba, ao responder, Jesus vai além dos detalhes técnicos da limpeza. Concentra-se na raiz do problema. Ele destaca a possibilidade de seguir as regras enquanto se mantém insensível ao princípio subjacente. Jesus está falando, vocês estão seguindo as regras, mas o seu coração está o quê? Distante, porque você pode fazer isso também. Você pode seguir as regras e você pode não adorar a Deus. Você pode ser um bom menino, mas está distante do Pai. O texto ainda, a gente pode tirar o seguinte princípio. Jesus compreende que a verdadeira correção reside no coração. Enfatiza a importância de abordar as questões de forma profunda. Nós muitas vezes estamos ligados no quê? No checklist. Na lista. Por isso que quando a gente vê alguém como John Wonder, nós dizemos, esse cara precisa ser um presbítero. Mas a gente não olha o coração dele. Por isso que Deus ele não liga para a intenção. Deus liga para o quê? Para o coração. Nos evangelhos, Jesus vai dizer um negócio tremendo, que a gente escapa dos nossos olhos, escapa da forma como a gente lê as Sagradas Escrituras. Jesus vai dizer o seguinte, ou melhor, chegarão para Jesus nos últimos dias e dirão o seguinte para Jesus, expulsamos em teu nome? Expulsamos demônios em teu nome? Ensinamos no teu nome, curamos em teu nome, pregamos em teu nome. E no final, Jesus vai olhar para eles e vai dizer o quê? Não vos conheço. Já pararam para pensar nisso? Essas pessoas expulsaram, curaram, pregaram, oraram, adoraram, passaram a vida em uma comunidade cristã e exerceram ministério em uma comunidade cristã. E no final de tudo, Jesus vai dizer o quê? Não os conheço. E por que Jesus diz isso? Porque exatamente é o que Jesus está tratando aqui. Vocês estão seguindo o como, mas o seu coração está longe de mim. O que Deus requer da gente? Deus requer as nossas vestimentas, Deus requer a maneira certa de adoração, Deus requer o jeito certo de falar, ou Deus requer de nós o nosso coração? Então perceba. O verso de número 8. Vocês negligenciam o mandamento de Deus e apegam-se a tradições humanas. O legalista, ele é hábil ator. Ele lava a boca, mas não tem a alma lavada. É um hábil ator. Ele lava a sua boca, mas ele não tem a alma lavada. O problema
é que os escribas e fariseus constroem uma doutrina errada a partir do princípio certo de adoração a Deus. Você pode partir de um princípio certo, mas construir a sua doutrina de maneira errada. Se ela não estiver submissa às Sagradas Escrituras. Então veja, ao desenvolver doutrinas próprias, a partir de princípios de adorar a Deus, corremos o risco de desviar nosso louvor para algo diferente, talvez para nós mesmos. Jesus desafia esse comportamento a usar as regras sugeridas por eles mesmos, as Sagradas Escrituras, revelando que, ao fazê-lo, estão na verdade adorando a si mesmo em vez de Deus. Paulo, ele vai dizer o seguinte em uma das suas cartas: eu me fiz de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Eu fiz de mim, Paulo, tudo para com todos. Com os gregos, eu fui grego. Com os romanos, eu fui romano. Com os judeus, eu fui judeus. Entre os escravos, comi como escravo. Porque o alvo, a essência era o quê? Ganhar alguns. Será que essa não deve ser a atitude da igreja? Será que a gente se perdeu? Será que a gente se perdeu? É uma reflexão que a gente precisa ter coragem de fazer. Será que a gente se perdeu? E criamos uma doutrina que é boa, que pode até estar, em algum sentido, embasada, mas nos levou para distante da missão, para distante da essência. Segundo princípio, os legalistas anulam a eficácia da palavra de Deus, conduzindo à desobediência. Perceba o que eles fazem. E disse-lhe Jesus: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado o mandamento de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. E daí Jesus, ele repete isso praticamente igual, no verso de número 13. Assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição de vocês mesmo transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. O que Jesus está trabalhando aqui? A realidade de que eles criam uma tradição, e ao criar essa tradição, que muitas vezes está embasada na palavra de Deus, eles anulam o poder da palavra de Deus. Que é o momento onde Jesus ele expõe o quê? A incoerência que os fariseus têm em relação ao 5º mandamento: honra o teu pai e tua mãe. E com a oferta de Corbã. A oferta de Corbã está nas Sagradas Escrituras? Sim. Sim. Mas o que eles usavam? Bom, se eu fizer a oferta ao tesouro do templo, porque a oferta de Corbã era a oferta feita ao tesouro do templo. Se eu fizer a oferta ao tesouro do templo, eu estou livre de qualquer obrigação com meu pai e minha mãe. Eu não preciso cuidar dos meus pais e da minha mãe. Eu não preciso honrar o meu pai e minha mãe. O que isso influencia? Na vida familiar. Eu estou livre. Não preciso ter responsabilidade nenhuma com o outro. Não preciso ter responsabilidade nenhuma com o outro. E aqui está um dos perigos, gente, do religioso. O religioso, ele olha para a religião acima das pessoas. Os fariseus faziam isso. As pessoas, deixa eu parar aqui e explicar isso para você direito.
Senão, daqui a pouco você vai chamar de evangelho social. As pessoas não estão acima de Deus e da sua palavra. Eu estou falando aqui da nossa expressão religiosa. O religioso pega as suas regras e a sua lei e coloca acima das pessoas. Vamos lá. Quando Jesus é interrogado pelos mesmos fariseus a respeito de qual é o maior mandamento, o que Jesus diz? O que Jesus diz? Você ama o seu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Daí, no Evangelho de Mateus, Jesus diz, e um outro mandamento semelhante a este. Semelhante. Não igual, mas semelhante. Tão importante quanto. Ok? Não igual, mas semelhante. Tão importante quanto. Ama o teu próximo. Mas ama o teu próximo de qualquer maneira? Ama o teu próximo do jeito que você acha que você deve amar? Jesus, na verdade, não Jesus, mas desde o Antigo Testamento, tem-se uma regra. O como. Como você ama o seu próximo? Como você ama o seu próximo? Como a ti mesmo. E como você se ama? Vamos lá, como é que você se ama? Quando você vai a uma loja de roupas, você compra a melhor roupa que você pode, se você for uma pessoa responsável. Porque se você for irresponsável, você compra uma roupa que você não pode pagar. Mas, como eu estou falando com crentes responsáveis, você vai lá e compra a melhor roupa que você pode. Então, vamos pensar de maneira prática e esdrúxula. Já aviso que de maneira esdrúxula. Se você vai ao shopping center com o seu próximo, você compra para ele o quê? A mesma roupa que você compraria para você. É assim que você ama o seu próximo. E você não pode dar desculpa religiosa. Porque o que eles faziam? Eles faziam assim: eu dou oferta, então não preciso ajudar o próximo, eu já dou uma oferta. Eu já dou uma oferta, não preciso ajudar o próximo. Não preciso ajudar o meu pai e minha mãe. Vou quebrar aqui esse mandamento, está tudo certo, porque afinal de contas, eu dou a oferta. E Jesus, então, escancara a hipocrisia dos fariseus. Porque sonegavam o quê? Perceba, eles sonegavam um mandamento, um princípio basilar. Agora, vamos com a gente aqui. Você ama o seu próximo como a si mesmo? Ou você só nega esse mandamento? Vamos lá. Sabe, a gente gosta muito dessa ideia do amor, desde que o amor não nos custe nada. Já parou para pensar? A gente gosta muito do amor, não é? Porque, afinal de contas, no Brasil o amor venceu. Né? Vivemos numa esfera do amor. No entanto, nós gostamos desse amor que não nos custe o quê? Nada. Não nos custe nada. Então, se não me custa, eu vou amar. Mas não é o amor cristão. Não é o amor que está nas Sagradas Escrituras. Então, perceba o que o texto está nos pedindo. Evite o suicídio espiritual. Muitas vezes,
Evite o suicídio espiritual. Muitas vezes, de forma tola, nos distanciamos da única fonte confiável e infalível de autoridade. Nós fazemos muitas vezes isso. E uma segunda coisa que o texto nos mostra, que a gente precisa perceber, deixa eu voltar aqui, que tipo de instabilidade, de insensibilidade podemos cultivar em relação ao nosso próximo ao usar truques religiosos. Então, que truque religioso você está usando para não amar o seu próximo? Diante disso, eu tenho um desafio para você, somente um. Avalie as motivações do seu coração. Não apenas atos externos. Evitar o legalismo significa ir além das meras práticas externas e examinar as motivações do seu coração. A autenticidade da fé não está em checar listas. Não é lista, não é característica, mas é ser impulsionado pela verdade bíblica, não por tradições vazias. Deixa eu te dizer uma coisa. A verdade bíblica de amar o teu próximo como a ti mesmo te impulsiona? Ou te desanima? Dá uma canseira, pastor, amar o próximo como a nós mesmos. Se você se sente cansado com isso, deixa eu te dizer uma coisa. Você está na esfera da religiosidade. E você precisa hoje examinar o seu coração. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua fronte e orar? Pai, nós estamos na Tua presença e queremos, Senhor, em nome de Jesus, colocar os nossos corações diante de Ti, porque nós não queremos, ó Deus, não queremos, de maneira nenhuma, nos tornarmos religiosos vazios, tomados por tradições, ó Deus, seguindo somente o ensinamento de homens. Nós queremos, ó Deus, seguir e amar a Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, ser desafiados constantemente a ter o caráter de Cristo Jesus e seguir Cristo Jesus a todo custo, Senhor. Então nos ajuda, Pai. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.